Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje eu queria dizer pra você não ser tão boazinha. Eu sei, se você se identificou com essa frase, provavelmente você já ouviu isso antes. Eu trouxe meu pinguim pra gente conversar sobre isso. Novamente, se você se identificou com essa frase, provavelmente você já passou por situações em que você ouviu que você era boazinha demais, mas o que isso significa? Basicamente, você provavelmente tem uma vontade muito grande de agradar os outros e acaba fazendo com que as pessoas passem por cima de você. Não é culpa sua. É claro que a gente precisa buscar constantemente as nossas melhoras para poder viver melhor, viver em sociedade, conviver com os outros e ser um ser humano decente. Mas o fato é, para as pessoas que tentam muito agradar os outros, normalmente o problema está na visão de si mesmo. Eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, porque cada caso vai ser diferente e eu não sou um profissional. Mas eu posso dizer da minha experiência o que eu vejo em relação a quando se tenta ser bom demais. Eu sou uma pessoa muito ligada aos meus valores, e eu sei que isso parece tipo, eu sou tão evoluída, mas não é nesse sentido que eu quero falar. Fato é que nós que somos muito ligados aos nossos valores, a gente acaba vendo o mundo talvez de uma maneira um pouco mais ingênua. Talvez pra gente o mundo seja realmente isso, mas fato é que a realidade não é nenhuma coisa nem outra. Não é que o mundo é um lugar sombrio, que a gente não tem escapatória, mas também não é que o mundo é um conto de fadas. E quando a gente tem essa vontade muito forte e latente de ser bom e ser o melhor que a gente pode o tempo todo, é muito bom pra gente e pros outros, porque a gente tá constantemente buscando formas de evoluir e assumindo a responsabilidade pra gente. Tipo, não, os meus problemas eu vou lidar com eles, eu vou assumir eles, eu vou tratar deles. Então, nesse sentido, é ótimo. Mas pras pessoas mal intencionadas, também é um banquete cheio. Por quê? Nem todo mundo vai merecer que você seja boazinha. E nem todo mundo vai merecer ver a sua versão real. Nem todo mundo vai merecer ver as suas vulnerabilidades e as suas fraquezas, porque tem momentos que essas pessoas vão comer disso. Vão comer da sua mesa. É como se as suas vulnerabilidades, os seus defeitos e as suas dificuldades fossem a comida na mesa e como se as pessoas mal intencionadas, que não foram convidadas para jantar, sentassem e começassem a tirar vantagem disso. Às vezes a gente se abre para as pessoas erradas. Isso tudo não significa que você tenha que mudar radicalmente a sua forma de ser. Até porque eu, por exemplo, eu acho que os meus valores valem muito mais do que pessoas mal intencionadas. Então, no fim das contas, eu vou sempre honrar eles primeiro. Porque eu não acho que tem nada de errado em eu querer ser a minha melhor versão, em eu querer honrar os meus defeitos e as minhas dificuldades e não me esconder atrás de uma máscara, porque não me interessa ser falsa. Sinceramente, não me interessa ser falsa com os outros, não me interessa ser falsa comigo mesma. Então, eu vou sempre buscar esse lugar onde eu tô observando que eu errei, tentando melhorar, e fazendo minha terapia, porque aí é a minha parte. A partir do momento que tem um encontro de uma pessoa bem intencionada que não é perfeita, né? No meu caso, eu estou longe da perfeição e eu acho que eu nunca vou atingir porque eu acredito que perfeição nem existe. Mas, quando encontra uma pessoa que tem as suas fragilidades expostas com as pessoas que estão escondendo o jogo, ou sendo falsas, ou não sendo claras, você fica na posição de vulnerabilidade sozinho. Então, essa é a hora de você entender que não vale a pena ser bonzinho com todo mundo. Tem relações em que a gente vai conseguir entender, nossa, aqui eu posso ser eu mesma, aqui eu posso me expressar, aqui eu posso mostrar as minhas vulnerabilidades, porque eu sei que ninguém vai pisar em cima disso. Eu sei que vão me ajudar a entender, que vão me dar críticas construtivas, o que me leva ao próximo ponto. Eu acho muito interessante o termo crítica construtiva, porque ele ajuda de fato a te construir, né? Então, quando o outro está olhando de fora e tem uma visão mais imparcial, ele consegue apontar com muito mais facilidade pra você. Olha, então, isso aqui não tá legal. Isso é muito bom. Na atuação, a gente normalmente tem uma prática muito frequente nos cursos de audiovisual, que é basicamente se gravar e se assistir depois, justamente para ter essa perspectiva um pouco mais de fora e você conseguir ver com clareza aonde você tá acertando, aonde você tá errando, entre muitas aspas, enfim, o que pode melhorar. E eu acho isso uma prática muito interessante para se ter na vida também, só que é muito mais difícil porque você tá totalmente imerso na sua própria realidade. Então também quando você tá acostumado a duvidar de você mesmo e a achar que você não pode julgar a situação com clareza, ou que você teve dificuldade sim em entender o que estava acontecendo, porque, por exemplo, né, pessoas que passaram por muita manipulação, pessoas que tiveram autoestima muito baixa. Todos esses problemas afetam a nossa visão de nós mesmos. Então, muitas vezes, a gente ouve relatos, principalmente de mulheres, olhando para o espelho e não se entendendo, olhando e tendo uma imagem distorcida da realidade. Então, essas questões com a autoimagem podem sacudir muito a vida de alguém que acaba não entendendo se tá certo, se tá errado, qual é a realidade de fato, será que eu... E aí se entra num lugar de cobrança. Será que eu sou uma pessoa ruim, então? Será que eu erro o tempo todo? Será que... E eu acho que é aí
que entra a questão da crítica construtiva. Como eu falei, o próprio nome já diz, é para construir, para apontar coisas que podem ser mudadas de uma forma que ajude a evoluir, a chegar em novos lugares interessantes, importantes para você e para os outros. Quando uma pessoa não tem as melhores intenções com você, a crítica dela já nem deveria ser levada em conta, sabe por quê? Porque é uma pessoa que não tem as suas melhores intenções. Ela não se importa se tá bem ou mal. Então, o que ela diz sobre você não deveria importar, porque a partir do momento que importa, você está pegando a opinião de uma pessoa que não é especializada no assunto. Então é basicamente você pedir conselhos sobre arquitetura e como construir um prédio para um corredor de maratona. Não tem absolutamente nada a ver. Aquela pessoa não vai conseguir te passar a visão que você precisa. Uma coisa que eu tenho aprendido muito é pegar as críticas construtivas, que de fato são construtivas, de pessoas que realmente têm boas intenções comigo. Então uma pessoa que te ama, ela vai sentar com você e vai falar, olha, tem certas coisas que eu acho que podem melhorar. Isso, aquilo, dessa forma, com amor. Até porque se você estivesse falando com a sua mãe, por exemplo, ou com seu pai, ou com uma pessoa que seja muito importante pra você, que você realmente ama muito, você apontaria o dedo na cara dela e diria, você é muito escroto por fazer isso? Talvez no momento de briga, né? Porque existem famílias complicadas e tudo mais, e acredite, eu entendo. Mas provavelmente numa situação mais calma e mais aberta, onde os dois estão colocando as cartas na mesa, não teria uma apontação de dedo e um julgamento, esse peso e essa crucificação, porque a pessoa se importa com você. Então por que ela iria te colocar num lugar desse? Por que ela te colocaria nessa posição? O que eu quero dizer é que quando a gente aceita esses conselhos dessas pessoas que não se importam com a gente acaba entrando numa autossabotagem, onde a gente aceita que a verdade do outro diga sobre a gente. Então, muitas vezes, a gente aceita críticas destrutivas, que basicamente o outro tem uma visão sobre você e ele impõe sobre você e você aceita. E no que você aceita, você acaba se desvalorizando, porque você começa a entrar nessa narrativa de que você precisa mover montanhas para essa pessoa, quando na verdade cada um é responsável pelo seu trabalho, né? Cada um é responsável pela sua evolução. E é claro que amizades a gente quer ter perto em todos os momentos, né? Ou quase todos os momentos. Principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente se sente sozinho ou desamparado. Mas o fato é, cada um é responsável por si no fim das contas. E projetar as nossas inseguranças em outras pessoas, projetar as nossas dificuldades no outro e responsabilizar as pessoas por causa disso, né? Porque a gente tem essas dificuldades, é um tiro no pé, porque a gente se atrasa e a gente escolhe alguém pra poder dizer essa pessoa é o problema da minha vida, e talvez até seja, tá? Porque tem casos que realmente existem relações tóxicas, existem relações disfuncionais que não são legais pra gente, ou às vezes são só relações que não servem pra gente, que não tem aquele match, que não alguma coisa ali não encaixa, e tá tudo bem. Agora, de vez em quando, eu acho que a gente se coloca muito nessa posição de olhar pra uma pessoa e dizer, você é a fonte dos meus problemas, e assim eu não tenho que mudar nada em mim. É só você. E eu acho isso muito perigoso, porque onde é que entra a nossa parte? E aí, para as pessoas que estão acostumadas a ser essas people pleasers, né, que são pessoas que só querem agradar os outros e o tempo todo esquecem de si, o que acontece normalmente é que quando você começa a dar atenção para você mesma, as pessoas não gostam. E eu acho que essas pessoas que não gostam não são suas amigas. E é interessante pensar que essas amizades são as mais raras, porque às vezes é difícil ter tudo, né? Às vezes é difícil ter uma pessoa que vai estar presente, que mora do seu lado, que tem os mesmos hábitos de vida que você, então, tem tantas coisas, né, que precisam entrar pra um relacionamento ou uma amizade funcionar, mas no fim das contas, a gente fica com um medo tão grande de ficar sozinho que a gente meio que se cerca das pessoas que estão por ali. E aceitar muitas vezes essas pessoas que estão por ali só pra gente se sentir amado, pra gente agradar, pra gente... é complicado, porque nem todo mundo vai merecer estar perto de você. Nem todo mundo vai merecer ver essas fragilidades suas, os seus defeitos e tudo mais. Então eu acho que é muito importante observar quem te chuta quando você tá no chão. Quem te julga quando você já tá mal. Quem se responsabiliza por si. Quem tem essa compaixão, essa empatia. São essas pessoas que deveriam estar perto de você. E eu acho que quando a gente entra nesse ciclo de autossabotagem, de dizer que a gente é uma pessoa ruim a partir da visão do outro e tudo mais, a gente entra numa culpa. Uma culpa bizarra sobre uma realidade que nem é nossa. Sobre uma realidade que não é bem assim. Então, de onde eu estou pegando as minhas críticas? De quem eu estou pegando minhas críticas? É de uma pessoa que eu admiro? Porque isso serve também pra profissão. Ah, é uma pessoa que não fez absolutamente nada que eu quero fazer,
não sabe de nada do que eu quero fazer. Tá lá fazendo outra coisa completamente diferente, mas ela vem dizer que a minha profissão não é pra mim. O que ela tem a ver exatamente com isso? Desculpa, mas assim, ela pode até dar opinião, se você pedir, enfim, mas o que ela tem a ver com isso? Nada. O que ela sabe sobre isso? Provavelmente nada. Agora, é uma pessoa que você admira, que tá no seu meio por anos, que conquistou várias coisas. Eu não tô falando que precisa ser famosa, oh meu Deus, mas uma pessoa que você admira, uma pessoa que você vê qualidades ali, que você quer ter pra você. Essas pessoas são pessoas interessantes de escutar. Ou mesmo pessoas que te amam de verdade. Porque as pessoas que te amam, foi o que eu falei, elas vão querer sentar com você e conversar com você. Vão querer te ouvir, vão querer trocar, vão querer... Principalmente não se acham melhor que você, entendeu? Não tem esse ambiente hostil. Então eu acho que é muito importante ver de onde você tá pegando essas críticas. É da pessoa que fez bullying com você na 3ª série? Pô, desculpa, mas, sabe, tem o seu lugar. É de uma pessoa que não tá querendo te ver evoluir, não tá querendo te ver bem, não quer que você tenha a sua vida, quer que você se dedique só às necessidades dela. Então, realmente, também não vai funcionar. Então, eu acho, sim, que as trocas mais genuínas são aquelas que existe uma compreensão sobre somos todos humanos. Vamos errar. Temos nossas vidas, temos nossas questões, mas sempre buscando uma comunicação verdadeira. Acho que tem uma humildade também, acho que tem uma calma, uma vontade de entender o outro, uma escuta aberta. Isso tudo são coisas que nessas trocas que a gente mantém por perto precisam. Pelo menos, assim, pra mim, pra vocês pode ser diferente, eu não sei. Mas pra mim, tenho percebido cada dia mais que eu preciso dessas coisas nas minhas relações. Eu não consigo mais fazer... Joguinho me dá tédio, sinceramente, assim, me dá tédio. Eu fico, ai, que tédio. Que coisa infantil ficar fazendo o joguinho, sabe? Eu não tô afim. Então, pra você, talvez, sei lá, talvez o joguinho funcione, mas eu não acho saudável, particularmente, tá? Essa é a minha opinião. Mas eu meio que cansei um pouco disso, sabe? Eu quero estar perto de pessoas que consigam olhar na minha cara e dizer, olha, isso aqui que você faz não é muito legal. Gente... Todo mundo é adulto, ninguém vai quebrar o meio, sabe? E ao mesmo tempo eu também quero poder dizer na cara das pessoas, olha, isso aqui que você fez também não foi legal. E isso que você faz é muito legal, e isso não. E não é pra gente ficar brincando de cirurgião com as pessoas e dizer, ai, agora essa pessoa é exatamente o que eu acho que é ideal, e vice-versa. Esse não é o objetivo. No lugar do amor, no lugar de se importar um com o outro, vai ser uma preocupação real com o bem-estar daquela pessoa. E essa intenção já muda completamente tudo. Uma coisa também de nós que somos bonzinhos demais nas situações é que a gente acaba colocando sempre a responsabilidade toda pra gente e tirando dos outros. Então, quando o outro erra com você, você releva, você perdoa, você entende, busca entender. E aí, quando você erra, normalmente as pessoas não fazem isso. Essas pessoas que não fazem de volta, novamente eu volto a dizer que eu acho que são pessoas que não merecem estar perto de você, porque você também não precisa perdoar tudo. Eu não tô dizendo pra você criar picuinha e falar, não gostei disso, porque você pode. Mas eu tô falando assim, talvez não seja todo mundo que mereça o seu perdão. Talvez não seja todo mundo que mereça a sua empatia incondicional, que você aplicaria até uma pessoa estranha na rua. Talvez não seja todo mundo que mereça. Porque você começa a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, e se for uma pessoa que não merece, você se fode. A pessoa não merece. Então, mesmo que você seja a sua melhor versão com essa pessoa, ela não vai reconhecer. E aí entra numa coisa muito interessante, que eu também estava refletindo esses dias, que é sobre a expectativa. Eu acho que quando a gente se propõe a ser o nosso melhor pro outro, e a gente coloca a expectativa lá em cima, é muito bacana. Porque, caramba, a gente tá sendo o nosso melhor, a gente tá se esforçando, a gente tá realmente trazendo o melhor que a gente pode pras relações, mas a gente treina o outro e a gente mesmo a se manter num pedestal, e a partir do momento que você não corresponde com a expectativa dela, tchau, tchau. Aí ela te joga fora. Isso é muito louco, porque talvez exista um jeito de você não estar no pedestal, de você não colocar ninguém no pedestal, mas todo mundo estar no mesmo nível e as coisas serem um pouco mais equilibradas, sabe? Porque eu acho que, falando da minha experiência pessoal agora, eu acho que eu sempre busquei muito ser essa pessoa que tá disponível pra todo o tempo todo, que se desculpa, reconhece os erros e tudo mais. E eu acabei me encontrando numa situação onde só eu tava fazendo isso, sabe?
onde só eu estava reconhecendo meus erros, minhas falhas, meus defeitos. Só eu tava. E aí virou uma coisa de tipo, só ela tem defeitos. E eu tipo assim, gente, pelo amor de Deus, você também tem. Então, eu acho que isso é consequência de ser boazinha demais. É quando você acaba colocando tudo em você e deixando meio que as outras pessoas falarem sobre você e te julgarem. E deixa meio que elas esqueçam que elas também têm defeitos. Às vezes a pessoa se coloca num pedestal, né? E se acha muito superior a você e muito mais evoluído espiritualmente e que sabe muito mais sobre as coisas. Mas a verdade é que esse achar que sabe muito mais do que o outro e se achar superior e achar que tem a verdade muito bem decifrada e que o outro é burro e que o outro quer um escroto e que isso tudo é uma infantilidade muito grande. Porque amadurecer é entender que você não tem todas as respostas. Que você pode sim estar errado. Que o outro não é necessariamente um babacão, nem um príncipe, entendeu? Existe um meio termo muito grande. E isso não é pra justificar as ações erradas dos outros com você. É sim pra gente entender o que cada um faz de errado, o que um falta, o que cada um tem de fato responsabilidade. Mas a partir do momento que você espera a perfeição das pessoas, você também tá fudido. Porque ninguém vai ser perfeito com você. E não só ninguém vai ser perfeito com você, mas como você não vai poder ser perfeito o tempo todo pros outros. Eu me coloco muito numa posição de perfeição pros outros. E é óbvio que eu falho, porque eu não sou. Então eu cobro um nível de excelência nas minhas relações. Não faz bem pra ninguém, sinceramente. Porque pra mim é exaustivo. Pra mim é exaustivo tentar ser perfeita. E eu não sou, então é uma falha inevitável, como eu acabei de falar. Mas também, meio que coloca o outro numa situação de controle. Um pouco de poder sobre você. Aí você está colocando o outro no pedestal. Porque aí o outro fica ali de cima dizendo: isso que você fez não foi suficiente. Isso que você fez foi muito bom. Isso... E você fica lá embaixo, tipo, ai, obrigada por estar na minha vida e por aprovar ou não minhas ações. O que mais posso fazer? Sabe? Que loucura. Que loucura. Você não deveria ter que implorar pra ninguém pra estar na sua vida. Você não deveria ter que implorar pra falar com ninguém, pra se comunicar com ninguém, Você não deveria ter que pedir desculpa por ser humano, por ser você. Você, muito menos, tem que se desculpar por não atingir expectativas perfeitas dos outros. Alinhamento de expectativa também é maturidade. E é isso. E eu acho que eu tô num momento muito libertador de entender que eu não preciso ser nada pra ninguém. Eu vou ser a pessoa que eu sei que eu sou. Que é uma pessoa que, sinceramente, eu comecei a admirar. E pode parecer, tipo, metido da minha parte falar isso. Tipo, eu me admiro. Mas é porque eu estou... Se você ouve meu podcast, você sabe que eu tenho uma trajetória muito longa com autoestima. E muito longa com me doar demais pros outros e não receber em troca. E me sentir sozinha. E depressão, e ansiedade, tudo isso. E eu tô finalmente chegando num lugar em que eu consigo olhar e falar assim... Cara, se essa pessoa não me valoriza, ela não me serve. Acabou. Ninguém é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Então as pessoas, eu acho que quando a gente tem essa virada de chave, eu acho que as pessoas caem do pedestal. Você vê quantas pessoas você colocou lá em cima. E pra quê? É confortável, né, pra quem tá no pedestal. É bem legal, porque aí é ótimo. O outro tá lá embaixo, você fala o que você quiser e a pessoa vem rastejando. Só que não é esse tipo de relação que eu acredito. Então eu tô realmente revendo todas as relações da minha vida e realmente entendendo quem me vê de verdade. Porque sabe aquela coisa sobre confiança que as pessoas falam? Quando você sabe quem você é, ninguém tira isso de você. Quando você tem a confiança, ninguém te abala. E não é que você é mutante, super-herói, não sente nada. Mas é porque as coisas não chegam pra você num lugar sensível. A gente realmente é o reflexo do outro. Então, quando chega pra gente uma coisa que é avassaladora demais, no sentido de... Ai, meu ego, que dor avassaladora que feriu meu ego. É bom observar. É bom observar, porque... Talvez você esteja refletindo alguém, talvez alguém esteja te refletindo, entendeu? Eu acho que é muito importante nesse momento entender o que tá refletindo de volta, entendeu? Porque quando a coisa reflete uma falta, é um sinal de atenção muito grande. Quando você tá se doando demais nas relações e você recebe de volta o que o outro é, isso diz sobre você. Então eu vejo que em relações que eu já tive, não só relacionamento amoroso, mas relações de amizade, pessoas que eu decidi manter por perto porque eu idolatrava. Gente, eu não coloco minha mãe nesse lugar de idolatria. Por que eu tenho que colocar essas pessoas? E por que eu tô tornando essas relações um trabalho, onde eu tenho que me provar constantemente?
eu não tenho que provar nada. Eu sei quem eu sou. E agora o meu desafio é viver baseado nisso. Tipo, eu não quero ter que me provar pra ninguém. É exaustivo, é chato. Ainda mais porque a pessoa não te valoriza baseado no que você prova pra ela ou não. Você sabia disso? Porque eu realmente comecei a entender. Eu ficava toda paranoica e pisando em ovos e analisando tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu não tinha que fazer. E fez diferença? Não fez. Não faz diferença. Eu não tô falando pra você ser uma amiga ruim, ou uma namorada ruim, um namorado, enfim, seja o que for. Não tô falando pra você não se esforçar nas suas relações. Mas eu tô dizendo, preste atenção. Será que você tá colocando o outro no pedestal? Se colocando aqui embaixo, colocando o outro lá em cima, e é por isso que você tem que alcançar o nível do outro? E aí você sente que você tá numa corrida eterna que nunca tem resultado, que nunca chega na linha de chegada? Provavelmente é porque ele tá lá em cima, e você tá aqui embaixo. Então, deixa o outro cair. E aí entende o que faz. O que acontece quando o outro cai? Ele ainda te respeita? Ou não? Ou é só quando você era útil? É só quando você era bom pro ego? São perguntas muito importantes de se fazer. É mais ou menos isso. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Obrigada por assistir mais um episódio e ouvir mais um episódio, sinceramente. E eu te vejo semana que vem, quinta-feira, às 6 da manhã, com mais um episódio de... Vou falar mais uma vez, hein? Sinceramente.